Neemias capítulo 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permanecessem em outras cidades. O povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Oze, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez, que habitaram em Jerusalém, foram 468 homens valentes. São esses os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Enzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, Sabetai e Josadabe, dos cabeças dos levitas, presidiam ao serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações. E Bacbuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Os porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel, e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, cantores, ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabeel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei, em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabzeel e suas aldeias, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Meconá e suas aldeias,
em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão, e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. Dos levitas havia grupos, tanto em Judá como em Benjamim. Neemias capítulo 12. São estes os sacerdotes e levitas, que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. Bacbuquias e Uni e seus irmãos estavam defronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Zoiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Natanael. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram escritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeças de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Coro contra coro, Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube, e eram porteiros, e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavate, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão,
tendo um à mão direita sobre a muralha, para a banda da porta do monturo. Após ele ia Uzaías, e a metade dos príncipes de Judá: Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, da banda do Oriente. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. Desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananeel, e pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores sob direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus, e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi, de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ação de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Neemias capítulo 13. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão, para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para esse uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém.
Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus a Selemias, o sacerdote, a Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, a Pedaías, como assistente deles a Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus, e para o seu serviço. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo e carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá, em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem, e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim, e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdonita, e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalá, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice,
e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem.